Quando o rei John da Inglaterra morreu depois de uma refeição suspeita, o cozinheiro real foi culpado e quase fervido vivo. Mas ele era realmente culpado? Ou apenas mais um peão no jogo mortal de poder? Uma história real de veneno, paranoia e punição à sombra da coroa inglesa. O banquete começou como todos os outros. A luz da tocha dançava pelas paredes de pedra do castelo de Winchester. Cálices de prata tilintavam. Javali assado fumegava em mel. Servos se apressavam com pratos e travessas, cada mordida temperada com orgulho e medo. O rei John sentou-se à cabeceira da mesa, tão inquieto quanto um lobo enjaulado. Seus dedos batiam no braço de carvalho. Seus olhos vasculhavam cada servo, cada prato, cada cálice. Aquilo não era uma celebração. Era um interrogatório com vinho. No final da noite, alguém estaria morto. E em breve, as cozinhas do castelo se tornariam uma cena tão horrível que até os carrascos se recusariam a assistir. Se histórias como esta te atraem, não se esqueça de se inscrever. Mas fique até o fim, porque a verdade final vai revirar seu estômago mais do que o veneno jamais poderia. Você está assistindo a pesadelos medievais. E é assim, que um chefe foi fervido vivo por servir um rei. O ano era 1216. A Inglaterra sangrava por todos os lados. A guerra civil devastava o campo. A coroa francesa havia feito sua reivindicação. E o rei John, o mesmo John que assinou a Magna Carta e a rasgou em pedaços, sentou-se nas ruínas de sua corte, tentando manter o poder através da suspeita e da sobrevivência. Era outubro quando o banquete foi servido. O ar lá fora cheirava a lã úmida e lama infestada de peste. Mas dentro do salão, o cheiro era divino: cravos, alecrim, gordura de carne, vinho. O rei chegou tarde. Pálido. Silencioso. Incomumente cauteloso. A comida foi servida, primeiro aos provadores, depois aos senhores, finalmente, ao próprio rei. Ele mal a tocou. Apenas o vinho passou por seus lábios. Depois de novo. Depois de novo. Momentos depois, um tremor em sua mão. Uma mudança em sua cadeira. Então, uma tosse lenta e gutural. O salão congelou. Senhores trocaram olhares. A criada da rainha ficou branca. E o mestre das cozinhas, um homem chamado Thomas de Vinton, foi convocado perante o trono. Ele havia preparado as carnes pessoalmente naquela manhã. Supervisionou os molhos. Provou o vinho. Observou cada carvão queimar limpo. E agora, enquanto os lábios do rei ficavam azuis, os senhores se voltavam para ele com um olhar mais afiado que qualquer lâmina. Veneno. Essa palavra, uma vez sussurrada, não vai embora. Ela gruda em sua pele. Ela sangra em seu nome. E na corte do rei John, ela se espalha como fogo. Nas horas que se seguiram, o banquete desmoronou em caos. Médicos foram arrastados de suas camas. Baldes de ervas foram jogados no quarto do rei. Sangria. Sais de cheiro. Água benta. Gritos. Enquanto isso, nas cozinhas, Thomas estava diante do mordomo, tremendo, furioso, insultado. Ele negou tudo. Eu preferiria beber o pote do que manchar o copo do rei, ele gritou. Mas suas palavras não significaram nada. Um barril de vinho foi aberto para teste. Cada pote de especiarias foi virado. Servos foram espancados, esbofeteados, silenciados. Um ajudante de cozinha correu para a noite e nunca mais foi visto. A cozinha se transformou de fogo e calor em um tipo de terror frio, onde cada respiração pode ser a última, e até a pimenta parecia suspeita. Na manhã seguinte, o rei ainda respirava. Mas apenas mal. E lá fora, no pátio, os trabalhadores começaram a aquecer um grande caldeirão, usado normalmente para derreter porcos. Ao meio-dia, o destino do cozinheiro já havia sido decidido. Existem reis que governam pela lei. Reis que lideram pela fé. E depois havia John, o filho mais novo de Henry II. A sombra por trás de Ricardo Coração de Leão.
Um monarca que a história se lembra como sem terra, pois ele não herdou nenhuma terra e ainda menos amor. Mas ele herdou outra coisa, medo. Quando ele assumiu o trono, a coroa inglesa já estava rachada. John se certificou de que ela se estilhaçasse. Ele taxou igrejas, assassinou rivais, seduziu filhas de nobres, e depois enforcou os pais por traição. Ele excomungou seu reino inteiro e jantou com mercenários contratados em vez de barões. Enquanto outros construíam impérios, John construía listas, de inimigos, de espiões, de homens para morrer de fome em masmorras e mulheres para punir com silêncio. Ele não confiava em ninguém. Nem em sua corte. Nem em sua família. Nem em sua comida. Especialmente não em sua comida. Em seus últimos anos, a paranoia de John se aprofundou como uma ferida infeccionada. Ele trocava seus provadores reais, um par de gêmeos mudos, a cada mês. Ele exigia que cada prato fosse preparado à vista. Ele não comia nada sem antes queimar incenso acima dele e sussurrar para os ossos de Santo Edmundo. Ele preferiria passar fome a ser enganado. Então, quando ele desabou durante aquele banquete, ofegando, agarrando seu estômago, cuspindo sangue em sua própria barba, ninguém pensou que fosse algo natural. Todos sabiam, alguém finalmente chegou perto. E no mundo medieval, onde se acreditava que os reis governavam por direito divino, derrubar um não era apenas um crime. Era heresia. A corte se fechou. Como uma boca se fechando em sua própria língua. Senhores que acabaram de rir no banquete agora estavam em círculos solenes. Nomes foram sussurrados. A suspeita infectou cada olhar. O médico da rainha de repente pediu para voltar para casa em Aquitânia. Um frade visitante começou a jejuar, com os olhos se movendo a cada sombra. E nas cozinhas, frias agora, sem fogo, estava Thomas de Vinton. Não um nobre. Nem um estudioso. Apenas um cozinheiro. Um cozinheiro com acesso ao vinho, ao molho, à codorna assada que o rei mal tocou. Um cozinheiro que uma vez foi elogiado por alimentar o legado do Papa sem insulto. Um cozinheiro cujos olhos agora não mostravam medo. Mas eles deveriam ter. Porque na noite seguinte, a sentença foi proferida, não em um julgamento, nem em um conselho, mas em um corredor. Por um nobre poderoso demais para ser nomeado. Inteligente demais para manchar as próprias mãos. Deixem o óleo ferver, ele disse. Deixem o sangue sair dele. E assim começou. Não justiça. Nem verdade. Mas uma encenação. Uma destinada a limpar a corte, não a encontrar o verdadeiro assassino. Uma destinada a mostrar ao povo que até o cozinheiro de um rei queimaria, se a coroa o quisesse. No pátio inferior de Winchester, pedreiros trouxeram pedras para sustentar o caldeirão de ferro. Ele foi enchido com gordura e óleo, recolhidos de barris de açougue. Ao anoitecer, as chamas por baixo dele atingiram mais de um homem de altura. E Thomas? Ele assistiu a tudo. Ainda proclamando sua inocência. Ainda exigindo ver o rei. Ainda sem saber do pergaminho assinado horas antes, um comando real com o selo do rei, embora o próprio rei estivesse vomitando e delirando em um quarto acima. Eles não esperariam ele morrer. Eles serviriam a vingança enquanto ela ainda estava quente. Todo o castelo tinha uma hierarquia. Mas nenhuma era mais estrita do que as cozinhas. Em Winchester, as cozinhas reais funcionavam como um mosteiro de carne e fogo. Do cozinheiro-chefe aos ajudantes de espeto que giravam os assados em rodas de ferro, todos tinham sua posição. Sua agenda. Seu silêncio. E se algo desse errado, você encontraria a mão que mexeu o pote. Foi aí que eles começaram. Não com um padre. Nem com um julgamento. Mas com um livro de registros, o livro de serviço da cozinha. Um registro grosso e manchado de gordura onde cada refeição, ingrediente e servo era registrado. No dia do colapso do rei, as páginas listavam, guisado de lentilhas com leite de amêndoa. Codornas em mel e alecrim. Pão de trinchar encharcado em molho de vinho. Vinho tinto de Gasconha, servido à mão. Tortas de maçã preparadas sob a supervisão do mestre cozinheiro Thomas de Vinton. E abaixo disso, 3 iniciais, TDW.
sua assinatura. Isso sozinho era o suficiente para queimá-lo. Mas o mordomo queria mais. A busca começou antes do nascer do sol. Guardas invadiram os aposentos do padeiro, a celeiro, os depósitos frios, a adega de ervas. Em um momento, eles até arrancaram uma parede atrás do suporte de vinho, convencidos de que o veneno estava escondido lá. Mas a pista mais reveladora foi encontrada onde ninguém esperava, na bacia usada para lavar frutas. Flutuando na superfície, oleoso e preto, estava um monte de especiarias molhadas, amarrado com um pedaço de barbante vermelho, não o barbante comum da cozinha. Quando aberto, revelou algo incomum, não alecrim, nem pimenta. Monge Capelo. Uma flor bonita de se ver, e letal de se engolir. Mas quem a colocou? Essa pergunta se tornou um jogo de facas. A equipe da cozinha foi trazida um por um. O menino das cebolas chorou antes de falar. A criada das tortas desmaiou 2 vezes. Até o polidor de facas, de apenas 12 anos, foi esbofeteado no rosto até seus dentes sangrarem, tudo por esquecer quem passou pela adega de raízes 2 noites antes. Mas todos eles apontaram para o mesmo lugar. De volta para Thomas. Ele havia trabalhado até tarde. Ele havia dispensado o porteiro da noite. Ele havia passado quase 2 horas sozinho com os barris de vinho, alegando que estava abençoando o copo do rei. E em um castelo onde ninguém confiava em sua própria sombra, isso foi o suficiente. Mas não para todos. Houve uma voz que hesitou. Uma garota chamada Marianne, filha de um escriba, que havia sido colocada nas cozinhas como punição pelas dívidas de seu pai. Ela disse ao mordomo algo estranho. Que Thomas a havia avisado para não comer as tortas de maçã. Não porque estivessem estragadas. Porque, ele disse, elas não são para nós. O mordomo a atingiu. 1 vez. 2 vezes. Mas ela manteve sua história. E quando ela chorou, não foi de medo. Foi de confusão. Ela não achava que Thomas fosse cruel. Mas ela também não achava que ele era seguro. O óleo estava fervendo agora. O pátio se encheu de fumaça, a gordura espirrando como um coro de demônios. E, no entanto, o rei ainda vivia. Mal. Mas o suficiente para gemer. O suficiente para respirar. O suficiente, disseram os bispos, para justificar o julgamento de Deus. Então eles arrastaram Thomas do porão. Acorrentado nos pulsos. Sem camisa. Descalço. E enquanto ele atravessava o pátio, ele viu algo, um homem na beira da multidão. Com um capuz. Mãos limpas. Observando. Ele assentiu 1 vez. Então se virou. E Thomas entendeu. Ele não estava sendo punido por assassinato. Ele estava sendo apagado. Eles o chamaram de a erva do silêncio. Outros o chamaram de rainha das sombras. No léxico do monge, Aconituna Pelus. Para o povo, monge Capelo. E nas cozinhas dos reis, morte em um sachê. Não tinha gosto amargo. Não tinha cheiro estranho. Mas engula apenas uma pitada, e o coração desaceleraria até rastejar. Os pulmões parariam. O estômago se revoltaria. Os lábios ficariam azuis. E uma vez que começasse, nada poderia pará-lo. Exceto uma confissão. Ou uma mentira forte o suficiente para ficar em seu lugar. Nas cortes medievais, o veneno não era uma ferramenta. Era uma declaração. Você não o usava para matar. Você o usava para humilhar. Para fazer um homem cair de joelhos na frente de seus inimigos. Para lembrar o mundo que as coroas podem se quebrar por dentro. Usar veneno era dizer, eu te vejo. Eu posso te tocar. E você nem vai saber que fui eu. E foi isso que tornou esse crime tão aterrorizante. Não apenas que o rei John desabou. Mas que alguém chegou perto o suficiente para torná-lo humano. E Thomas, o cozinheiro, estava no centro desse mistério. Mas se ele o fez, ele nunca disse. E se ele não o fez, ele ainda não disse nada.
Mesmo quando os guardas trouxeram a bolsa de monge capelo diante dele. Mesmo quando eles lhe mostraram o barbante vermelho, amarrado com um nó de açougueiro, um usado apenas pela equipe sênior da cozinha. Mesmo quando eles queimaram seu avental de cozinheiro na frente dele, alegando que ele fedia a culpa. Ele olhou para o fogo. E disse apenas isto: eu o alimentei por 10 anos. Se eu quisesse acabar com ele, ele não teria chegado à sobremesa. Mas o silêncio não era prova. E o poder não espera. Na noite seguinte, o pergaminho foi desenrolado, por ordem da coroa, de acordo com a justiça real. O homem conhecido como Thomas de Vinton será lançado em óleo fervente, à vista de Deus e do povo, pelo crime de alta traição por envenenamento. Nenhum julgamento. Nenhum padre. Apenas uma sentença encharcada em calor e medo. E lá fora, o caldeirão sibilava. Mas nem todos acreditavam que ele agiu sozinho. Em um claustro perto de Canterbury, um monge chamado Eadric registrou sussurros, que o veneno havia entrado na corte semanas antes. Ele escreveu sobre um pacote de ervas contrabandeado na sacola de uma dama. De uma garrafa de vinho tocada por dedos com tinta e anéis. De uma concha de cozinha encontrada semanas atrás com marcas de queimadura, como se alguém a tivesse segurado sobre uma chama aberta. E ele escreveu sobre uma mulher. Não uma cozinheira. Não uma criada. Mas uma nobre. Uma que havia chorado diante do rei dias antes. Uma que uma vez jurou lealdade à coroa francesa. E uma que havia recentemente perdido um irmão, decapitado por ordem de John. O nome dela foi removido do registro do monge. Mas sua presença permaneceu como o cheiro de açúcar queimado. E talvez, seja por isso que Thomas permaneceu em silêncio. Não por culpa. Mas por lealdade. Ou medo. Ou um tipo silencioso de vingança que não precisava de nome. Naquela noite, enquanto os guardas preparavam a execução, um perguntou a ele: você deseja confessar? E Thomas disse: se eu tivesse algo para confessar, você estaria alimentando o rei com isso agora mesmo. Então ele sorriu. E caminhou em direção à fumaça. Dizem que você pode sentir o gosto da vida de um homem em suas mãos. Os calos. Os cortes. A fuligem debaixo das unhas. As mãos de Thomas de Vinton contavam uma história completa, não de assassinato, mas de devoção. De um serviço que ardia. Antes de ser um suspeito, antes de ser um símbolo, ele era apenas um homem com uma faca e um livro de registros. Ele nasceu perto de Lincoln. Filho de um batedor de telhado. Ele nunca foi para a escola. Ele aprendeu suas letras copiando pesos de sal e contagens de porco nos fundos de uma barraca de açougueiro. Ele não foi criado para servir reis. Ele foi criado para alimentar pessoas. E para sobreviver. Aos 16, ele podia esfolar um veado mais rápido que a maioria dos caçadores. Aos 20, ele podia esticar os órgãos de um porco em 4 refeições e ninguém sentiria o sabor das vísceras. Ele entrou no serviço real não por favor nobre, mas por salvar o homem errado de um ensopado ruim. Um cavaleiro visitante da Normandia havia adoecido com um ganso estragado. Thomas, trabalhando como ajudante de assador, notou a tonalidade verde e trocou-o. Ele foi chicoteado por sair de seu lugar. Mas o cavaleiro se lembrou. E essa memória se tornou um convite para as cozinhas reais. Mas as cozinhas reais não eram salões de banquete. Eram fábricas de fumaça e calor. Imagine, 6 fogos acesos de uma vez. 2 bois girando em espetos. 40 mãos alcançando facas, ervas, pederneira, água, farinha. Sem luvas. Sem pausas. Sem segundas chances. Erros significavam zombaria. Queimaduras significavam silêncio. Falhas significavam exílio, ou pior, trabalho forçado nas cozinhas onde ratos mordiam seus tornozelos enquanto você esfregava ossos para o caldo. Thomas subiu porque ele conhecia o ritmo. Ele sabia quando o rei gostava de seu vinho, antes ou depois da carne. Ele sabia como mascarar aves estragadas com especiarias fortes, ou como sussurrar a verdade para o mordomo quando um porco sangrava preto. Ele sabia como guardar segredos. Porque nas cozinhas, todos viam tudo.
Qual senhor bebia demais? Qual nobre roubava figos para alimentar um servo? Qual bispo tinha mãos trêmulas antes de suas orações? A cozinha não era o coração do castelo. Era a boca. E os ouvidos. Mas Thomas nunca falou. Nem quando o primo da rainha morreu de vento nos pulmões. Nem quando 3 servos desapareceram depois que uma torta temperada causou vômitos entre os convidados. Nem quando um nobre sussurrou do outro lado da linha de sopa: há muitas maneiras de acabar com um reinado. Mas apenas uma que pode ser engolida. Ele apenas mexeu. E ouviu. E manteve seu avental limpo. Agora, enquanto eles se preparavam para baixá-lo em direção ao caldeirão, aquele mesmo avental havia sido tirado dele. Ele vestia apenas uma túnica de linho. A gordura no pote borbulhava e sibilava. O cheiro era doentio e doce, como medula fritando. Uma multidão se reuniu, mas não para zombar. Para assistir. Para ver o que o medo podia cozinhar. E Thomas? Ele não implorou. Ele não chorou. Ele olhou para a janela do grande salão, onde, dizia-se, o rei agora jazia moribundo. E ele disse uma última coisa: vocês o alimentaram com palavras. Eu apenas o alimentei com carne. O fogo sob o pote ardeu por horas. Foi alimentado com freixo, o mais quente de todos, o mesmo tipo usado para ferro de marcar e queimar hereges. E o próprio pote? Ferro preto. Grande o suficiente para afogar uma porca. Agora, ele borbulhava com gordura derretida, sibilando como algo vivo. O prato final do chefe foi o seu próprio fim. Na Inglaterra medieval, ferver era raro. Enforcar era comum. Decapitar, reservado para nobres. Queimar, para hereges e mulheres acusadas de feitiçaria. Mas ferver vivo? Isso era algo mais. Não era apenas uma sentença. Era um espetáculo. Uma maneira da coroa dizer: isso não foi apenas um crime. Isso foi traição dentro do corpo. E o corpo deve ser desfeito. Naquele dia, a multidão reunida no pátio inferior de Winchester somava centenas. Nobres estavam atrás de véus. Padres estavam em oração. Crianças eram mantidas por perto. Mas eles ainda assistiam. Porque o medo, quando disfarçado de justiça, atrai olhares. Thomas de Vinton foi levado descalço pelas pedras frias. Seus pés deixaram rastros de sangue de cortes invisíveis. Os guardas não amarraram sua boca. Eles não precisavam. Ele não tinha mais nada a dizer. Ele parecia magro. Não na carne, mas na presença. Como um homem que já havia entrado na metade da fumaça. Na borda do caldeirão, o carrasco hesitou. Ele havia fervido porcos. Não pessoas. Mas a ordem tinha o selo do rei. E o mordomo sussurrou: faça devagar. Para que todos se lembrem. As correntes tilintaram. A talha rangeu. E o cozinheiro, que uma vez mexeu o molho real com cuidado, agora olhava para o caldo de sua própria ruína. E então, algo mudou. Não na multidão. Mas no céu. Nuvens se acumularam, espessas e escuras, como se os céus estivessem fechando suas pálpebras. E do salão real, um sino começou a tocar. Não uma vez. Mas de novo. E de novo. Um monge correu para a frente. O rei morreu. Suspiros ecoaram. Não de luto, mas de confusão. Porque agora, a sentença não tinha força. O homem que a deu havia deixado o mundo. E o que estava sob as correntes, ainda respirava. O carrasco congelou. O mordomo ficou pálido. E do fundo da multidão, a voz de uma mulher gritou: então ele morre pelo crime de um cadáver. A talha gemeu. Mas não abaixou. E Thomas, pela primeira vez, sorriu. Não em triunfo. Nem em escárnio. Mas com algo mais próximo da paz. Eles não o ferveram. Nem naquele dia. Nem nunca. Em vez disso, ele foi arrastado de volta para baixo do castelo. Mantido em ferros. Nunca formalmente perdoado.
Nunca libertado. Ele se tornou um fantasma nos salões. Um homem cuja presença lembrava aos servos que um momento na cozinha errada poderia reescrever a história. Alguns dizem que ele morreu anos depois. Outros dizem que ele escapou, mudou de nome e viveu seus dias em um mosteiro, cozinhando para monges que nunca perguntaram sobre seu passado. Mas em Winchester, dizem que você ainda pode sentir o cheiro de banha queimando na chuva. E que, se você ouvir perto do muro sul, você ouvirá uma voz sussurrar: "Eu apenas o alimentei com carne." O cozinheiro foi enjaulado. O rei foi enterrado. Mas o veneno? Ele ainda permanecia. Não na comida. Nem no copo. Mas no silêncio que se seguiu. Porque algo não se encaixava. John tinha comido pouco. Ele tinha bebido menos que o normal. Ele tinha adoecido antes da sobremesa, antes que o vinho pudesse ter sido contaminado, antes que o molho esfriasse. E embora seu corpo se contorcesse de dor por dias, nenhum dos médicos reais conseguia concordar sobre o que o matou. Um disse que foi por uma maldição levada em vinagre. Outro culpou melancolia do intestino. Um terceiro queimou silenciosamente suas anotações. O que ficou claro foi isto: John não morreu de velhice. Ele não morreu de luto. Ele não morreu pela vontade de Deus. Ele morreu de algo pequeno. Algo silencioso. Algo deliberado. Mas se não foi Thomas, então quem? Vamos rebobinar as horas antes do banquete. Naquela manhã, John havia se encontrado com 3 pessoas. Um emissário francês, cujo nome nunca entrou no registro. Uma nobre, recém-viúva, dos condados ocidentais. Seu próprio meio-irmão, William Longespay, um homem que uma vez lutou ao seu lado, e agora olhava para o trono para seu filho. Cada um deles teve acesso às cozinhas naquele dia. O emissário deu vinho de presente. A nobre entregou uma humilde torta em memória de sua bondade. Longespay? Ele não trouxe nada, mas ficou mais tempo, e foi ouvido dizendo: "Até os reis devem aprender a engolir o orgulho." Vamos começar com o emissário. Ele chegou de Anjou. Um conhecido ninho de conspiradores. Ele falava latim com sotaque do norte. Ele pediu que o vinho fosse aquecido como os monges fazem. Aquele vinho foi mais tarde servido a John, o único a bebê-lo. Após a morte do rei, o emissário desapareceu. Alguns dizem que ele voltou para a Normandia. Outros dizem que seu navio afundou perto de Dover. Mas nenhum nome. Nenhum selo. Nenhum registro. Um fantasma em tinta real. Depois, a nobre Lady Maud de Bracknell. Ela estava na corte por semanas, de luto por um marido morto por ordem de John. Ela vestia preto. Ela sorria frequentemente. Ela chorou quando o mordomo a agradeceu pela torta. Mas aqui está o que sabemos: ela solicitou uma audiência em particular. Ela não deixou nenhum prato de servir. E uma camareira mais tarde disse que a crosta da torta cheirava a lavanda e a algo amargo. Lady Maud voltou para casa 3 dias depois que John morreu. Sua mansão queimou em um mês. Ela nunca mais foi vista. Finalmente, Longespay. O sangue do rei. Sua sombra. Seu rival silencioso. Ele há muito tempo era ridicularizado como o sobressalente da coroa. Mas sem nenhum herdeiro confirmado, a morte de John deixaria um vácuo. E Longespay? Ele estava pronto. Ele se encontrou com barões em poucos dias. Ele afirmou que o senhor havia limpado a linhagem. Ele até ofereceu perdão a todos que ficassem quietos e seguissem em frente. E embora ele nunca tenha dito em voz alta, seus olhos contavam uma verdade mais fria que o veneno: eu não precisava matar o rei. Eu só precisava esperar. E deixar outra pessoa fazer a mistura. No final, a cozinha foi fechada. O pote foi esvaziado. O chefe esquecido. Mas a coroa? A coroa foi usada novamente, mais pesada agora. Não com culpa. Mas com medo. Porque na corte dos reis, a lâmina não é a arma mais mortal. A concha é. O prato. O vinho. A mão que arruma a mesa.
E enquanto o cadáver de Jon virava pó sob a pedra, seu verdadeiro assassino pode ter brindado a sua morte com um copo cheio. A corte enterrou o rei. Mas o povo cozinhou a história. Nas tavernas de York, eles diziam que ele se engasgou com uma espinha de peixe. Em Canterbury, eles diziam que ele bebeu sangue de dragão destinado ao bispo. Em Bristol, eles juravam que ele foi amaldiçoado por uma bruxa galesa que transformou seu vinho em sangue. Mas as melhores histórias? Essas sempre vinham das cozinhas. E eles tinham uma para cada sabor do medo. Em uma versão, Thomas tinha sido um amante secreto da rainha. Ela queria que Jon se fosse. Ele obedeceu. Eles planejaram o envenenamento com açafrão e gordura de cordeiro, um prato digno de sedução e pecado. Eles dizem que ela deixou um anel no pote para abençoar o ato. Eles dizem que o fantasma de Jon agora sussurra de debaixo das tábuas de açougueiro. Outro conto dizia que o veneno não era veneno de forma alguma, mas sal demais. Muito demais. Não o suficiente para matar um homem, mas o suficiente para aumentar a pressão sanguínea do rei, desencadear sua gota, inchar sua língua. Eles dizem que ele tentou se levantar e desabou em seu ensopado. Afogado no sabor. Gritando sobre traição. E quando eles o encontraram, sua coroa tinha caído no caldo. Os nobres a pescaram. A secaram com linho. A usaram mesmo assim. Crianças em praças de aldeias encenavam a morte com nabos e potes. Um fazia o papel do rei. Um fazia o papel do cozinheiro. Um batia uma concha como um sino fúnebre. E todos riam, até que a igreja interveio. Por que a risada? Isso era perigoso. Então os padres declararam: o rei morreu em paz. Sua alma está com o Senhor. O cozinheiro foi julgado justamente. Repetir o contrário é heresia. Mas o povo ainda sussurrava. Porque a história pode ser escrita por reis, mas as histórias pertencem aos famintos. E os famintos eram muitos. Baladas foram cantadas sobre Thomas. Em uma, ele era um mártir do fogão. Em outra, um demônio que mexia no pecado. Em outra ainda, ele era um anjo disfarçado de cozinheiro, enviado para punir um rei perverso. Alguns até afirmavam que ele não existia de forma alguma, que Thomas dera um nome de código usado quando as mãos reais faziam trabalho sujo. O rei alimentou a besta, eles cantariam, mas o cozinheiro mexeu no fim. E em algum lugar, no fundo da floresta perto de Worcester, uma pedra foi erguida. Nenhum nome. Nenhuma data. Apenas uma linha, esculpida rudemente em latim, que a carne julgue a boca. Pessoas deixavam ossos em sua base. Alguns acendiam velas na gordura de porcos. Uma mulher, filha de um açougueiro, dizia sonhar com Thomas, observando seu trabalho com olhos quietos. A verdade tinha fervido. Apenas o cheiro permanecia. Mas foi o suficiente. Porque toda vez que um banquete real era servido, toda vez que um rei levantava um copo, em algum lugar na sala um servo estava observando, com uma memória em suas mãos. E todo monarca depois de Jon sabia, um trono não é defendido apenas por espadas. Ele é equilibrado, em um prato. Séculos se passaram. Reis morreram. Impérios caíram. Mas a história do banquete envenenado nunca desapareceu. Ela se infiltrou em livros, baladas, sussurros. E em algum lugar, enterrada no fundo dos arquivos reais de Westminster, ela começou a tomar forma novamente. Não em poesia. Nem em fábulas. Mas em registros. Poeirentos. Ignorados. Mas ainda respirando. Em 1891, um arquivista júnior chamado Elias Bray descobriu um volume encadernado mal arquivado sob disputas de terras eclesiásticas. Era simples, capa de couro, lombada rachada. Carimbado, cachis privado, julgamentos anulados, de 1215 a 1217. A maioria dos nomes era ilegível. A tinta desbotada. Páginas deformadas. Mas uma entrada havia sido circulada em tinta vermelha, tinta moderna. Th. Divin, cozinheiro. Petição negada. Execução adiada.
Ordem não assinada. E abaixo disso, rabiscado apressadamente na margem, sem conclusão. Sem confissão. Verifique os registros da adega. Bray não era um historiador. Mas ele era curioso. E debaixo das cozinhas reais, há muito tempo transformadas em salões turísticos, ele encontrou os registros. Livros de carne. De lenha. De vinho e sal e açafrão. E um datado de outubro de 1216. Naquela semana, a última semana do rei, incluía uma única e peculiar entrada, cesta de presente recebida. Torta não listada. Transferida para o salão sob a direção da Lady M. Lady M. Maud de Bracknell. Ela não tinha sido um boato. Ela havia sido real. E havia mais. Um relatório de um mordomo, sem assinatura, mas claramente assustado. A bebida estava quente quando chegou. Lord W.L. ordenou que fosse servida diretamente. O cozinheiro se opôs. A objeção foi anulada. O rei insistiu. Lord W.L. William Longespay. Ele havia intervindo. Ele havia ordenado que o vinho fosse servido. E Thomas? Havia se oposto. Não permaneceu em silêncio. Não se escondeu. Não era culpado. Ele havia tentado, naquele momento final, proteger o rei. O caso se desvendou. Mais tarde demais. No século XIX, nenhum túmulo permaneceu. Nenhum osso para testar. Nenhuma família para defendê-lo. Thomas de Vinton havia se tornado o fantasma que eles precisavam que ele fosse. Mas o arquivista Elias Bray tentou mudar isso. Ele peticionou a Royal Historical Society. Ele escreveu ao parlamento. Ele publicou suas descobertas no The Antiquarian Quarterly sob o título Gordura e Fogo, a justiça esquecida do cozinheiro de um rei. Foi lido. Foi ignorado. E Bray? Ele morreu em 1904, engasgando, dizem, com ganso mal cozido. Mas em 1976, uma pequena placa memorial apareceu em Winchester, na lateral das antigas cozinhas. Nenhuma cerimônia. Nenhum patrocinador. Apenas isto, em memória de Thomas de Vinton, que não mexeu no veneno. Que alimentou um reino. E foi quase devorado por ele. Alguns dizem que a guilda de chefes pagou por isso. Outros dizem que um descendente de Longespay, tentando se redimir. Mas a placa permanece. Gasta. Desgastada. Como a própria verdade. E assim, os arquivos sussurraram o que os tribunais nunca fariam. Que o rei foi morto, talvez, não por uma mão, mas por uma dúzia. Por política. Por medo. Por silêncio. E que o homem que eles quase ferveram. Ele havia feito o que os cozinheiros sempre fazem, tentado manter todos alimentados. Existem reis cujos nomes ecoam na história. E existem homens como Thomas, cujos nomes foram quase fervidos. Mas a história, como uma cozinha, tem suas próprias leis estranhas. Derrame sangue suficiente, deixe a verdade ferver no escuro o suficiente, e o cheiro sempre retorna. Não como justiça. Nem como retribuição. Mas como lembrete. Que até as menores mãos, as que seguram conchas em vez de espadas, podem mudar o equilíbrio do poder. O rei John da Inglaterra morreu em 1216. Ele foi enterrado na Catedral de Worcester. Um grande túmulo. Um epitáfio em latim. Mas ele não deixou herdeiros aptos para governar. Nenhum legado sem mácula. Ele é lembrado menos por seu reinado, e mais pelo que veio depois. A Magna Carta, imposta a ele. As rebeliões. A fome. O medo. E a morte que nunca foi totalmente explicada. E Thomas? Nenhum túmulo. Nenhuma estátua. Nenhum banquete em sua homenagem. Mas talvez, de uma maneira estranha, ele tenha se tornado algo mais duradouro, um aviso. Que a corte nem sempre pune o culpado. Que o silêncio pode ser confundido com culpa. Que a verdade, especialmente em cozinhas reais, pode ser perigosa de se servir. Ele não envenenou um rei.
Mas ele o alimentou. E no final, isso foi o suficiente para ser condenado à morte. Fervido vivo. Não foi apenas uma punição. Foi uma mensagem. Para os cozinheiros. Para os servos. Para qualquer um que trabalhasse debaixo da mesa, mas soubesse demais, se você mexer no pote errado, mesmo que apenas uma vez, nós faremos uma refeição com você. E talvez seja por isso que a história ainda nos assombra. Porque não sabemos quem realmente matou o rei John. Não sabemos se Thomas jamais viu a luz do sol novamente. Não sabemos o que era verdade e o que foi cozido no mito. Mas sabemos disto: o poder não é apenas usado. Ele é comido. Engolido. E às vezes, ele envenena justamente aquele que mais o deseja. E se esta história deixou um gosto estranho em sua boca, você não está sozinho. A história está cheia de tragédias esquecidas, traições silenciosas e refeições sem sobreviventes. Então, se você quiser mais histórias como esta, inscreva-se. E diga-nos nos comentários, quem você acha que realmente matou o rei? Foi um servo? Um nobre? Um irmão real? Ou o verdadeiro veneno era a própria coroa? Você está assistindo a Pesadelos Medievais. E agora mesmo em sua tela, histórias estão esperando. As mais temidas. As mais esquecidas. Escolha uma. Pressione o play. E volte para a escuridão.